Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Nairo Shoa e hoje eu vou trazer uma reflexão sobre o Salmo 31. O Salmo 31, ele é um salmo que você vê claramente que Davi se encontra numa situação depressiva, de perseguição, de aflição, onde por vários versículos ele pede para que o Senhor seja o seu refúgio, para que ele não deixe ele à mercê de si mesmo e nem dos seus inimigos. Ele, no verso 2, ele diz assim: inclina os teus ouvidos para mim, ser minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Sim, tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Lá no finalzinho do versículo 6 para o 7, ele diz assim: eu, porém, confio no Senhor, exaltarei com alegria, com grande alegria, por teu amor, pois viste a minha aflição e confiarei a angústia da minha alma. Só que mais na frente, você pensa assim, nossa, Davi está confiando em Deus, Davi está entregando toda a sua fé no Senhor. Mas não demora muito, no versículo seguinte, lá pelo 9, ele começa dizendo assim: a tristeza me consome, a vista, o vigor e o apetite. Ele está dizendo que ele não tem fome, que ele não tem força. Minha alma é consumida pela angústia e os meus anos pelos gemidos. Minha aflição esgota as minhas forças. E os meus ossos se enfraquecem por causa de todos os meus adversários. Às vezes a gente se encontra assim. Ora a gente diz: Senhor, eu confio em Ti, Tu és a minha força. E ao mesmo tempo a nossa alma clama, a nossa alma geme de dor, de desespero, de tristeza. Quantas vezes, quando algo que a gente tanto confiou no Senhor não sai como a gente gostaria, e aquilo acaba se tornando uma dor, um peso, e a gente demora para sair daquela situação. A gente se encontra muitas vezes numa situação em que a dificuldade não é de confiar no Senhor. A gente sabe o que está escrito na palavra, as promessas que o Senhor nos entregou. Mas quando a gente se encontra diante de uma dificuldade, daquela promessa se concretizar, começa a vir uns questionamentos. E agora? Como é que vai ser? O Senhor falou para mim que aquela porta ia se abrir. E as coisas não aconteceram como eu gostaria. Como eu confiei. Ainda assim, lá no verso 14, Davi diz assim: mas eu confio no Senhor e digo: Tu és o meu Deus. O meu futuro está em tuas mãos. No verso 16 ele diz assim: faz o teu rosto resplandecer sobre o teu servo. Salva-me por teu amor leal. Deus, ele conhece o tamanho das nossas limitações. Sabe exatamente até quando você e eu vamos suportar o processo. Eu não estou falando de processos em que você precisa aprender algo, em que você precisa desenvolver uma habilidade emocional, uma habilidade cognitiva, uma habilidade que o Senhor precisa usar e você precisa desenvolver. Aqui eu estou falando quando nossa alma está em dor. Eu me vi em cada palavra que Davi fala. Ora ele pede ao Senhor: Senhor, não esquece de mim. E ora ele diz: Senhor, mas eu também confio em Ti. É sobre todas as situações que a gente passa na vida em que a gente se questiona: por que isso aconteceu? Por que que o Senhor levou meu cônjuge? Por que que estava tudo bem na empresa que eu trabalhava e a porta se fechou? E existe uma dualidade dentro do nosso ser que faz a gente pensar o que Deus quer que a gente aprenda com essa situação. O que eu preciso saber, que só através dessa situação é que eu vou aprender. Vem os questionamentos. Às vezes, não tem nada a ver com algo que você precisa aprender. Às vezes é uma questão de posicionamento. Quando você tem algo para receber da parte de Deus e aquilo não acontece, e aquilo se mostra dificultoso, não é nem que aquilo não aconteça, é que aquilo se mostra uma dificuldade de se resolver. É um marido que você está orando há 20, 30, 40 anos
para que ele se converta, ele não se converte. Você vai para a igreja e ele está no bar. Você chega em casa, ele quebrou metade dos copos. Você está ali dizendo, Deus vai cumprir algo na minha vida, e ele está dizendo para você assim, quem você pensa que é? Olhe para a sua vida, olhe para a nossa casa. O que você acha que vai acontecer daqui? O que você acha de diferente que vai acontecer? A pessoa te joga para baixo, mas você crê numa promessa que Deus vai cumprir. Às vezes você chega no trabalho, aquele teu colega de trabalho, ele não hesita em te puxar o tapete. Você trabalha, se entrega, se empenha, estuda e sempre está ali procurando ser a melhor e o melhor naquilo que você faz, mas parece que nada do que você faz é suficiente. Davi, ele diz no verso 17 assim, não permitas que eu seja humilhado, Senhor. E lá no verso 22, no finalzinho, ele diz assim, contudo, ouviste minhas súplicas quando clamei por socorro. E ele diz assim também, o Senhor preserva os fiéis, mas os arrogantes dá o que merece. Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Essa é a cereja do bolo, no versículo 27 do final do capítulo 31 de Salmo. Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Existem momentos da nossa vida que o Senhor vai exigir de nós coragem e força para continuar. Existem momentos na nossa vida que a gente vai entregar para o Senhor, mas quando a gente vai olhar para dentro da nossa alma, a gente vai ver um grande escuro. E tudo que a gente tem é a fé. E ela vai acendendo e vai criando uma chama dentro de nós. Uma chama que vai clareando e nos tirando daquele beco escuro e sem saída que a gente se encontrava. Deus, ele não vive por vista. Com suas promessas para nós, não é por vista. Deus, ele nem se importa com a nossa carne. Se para a nossa alma ter que ser salva, a nossa carne tiver que sofrer, ela vai sofrer. Porque Deus, ele tem algo mais na eternidade para cada um de nós. E tudo nessa terra que a gente passa tem um propósito. E são vidas. Você é resposta de oração de alguém que está orando. Você é a porta para alguém que esse alguém está orando. Pessoas são porta. É uma porta que o Senhor pode usar. Você pode ser a paz que Deus vai usar para levar alívio para alguém. Talvez você pense, a minha vida ela não é conforme a vontade do Senhor, não é como a Bíblia fala. Eu não casei do jeito que era para casar, eu escolhi mal. Mas se você confiar no Senhor, grandes mudanças você pode esperar da parte dele. A gente tenta transparecer algo que a gente precisa de transformação. A gente não tem para oferecer. A gente gostaria de ser uma pessoa que a gente na verdade não é. E aí precisa de maturidade e reconhecer. Essa falha aqui, Senhor, eu ainda não consegui dominar. Eu procrastino, Pai. E isso afasta de mim todas as tuas promessas para se cumprir na minha vida. Davi, ele relata bem aqui a sua angústia, a sua dor, o seu sofrimento e a sua pressa. Deus, eu tô aqui, o povo tá atrás de mim. Eu tô sofrendo. E nós somos assim. Nós somos imediatistas. Queremos que Deus resolva a nossa vida ontem. E às vezes o processo de cura está justamente no processo. A cura está no processo. Se você chegar na linha de chegada, você vai chegar despreparado. Se hoje você receber aquilo que você está esperando no Senhor, você não vai ter sabedoria para administrar aquilo que você tanto almeja. Então o processo te coloca no caminho da bênção. Porque o processo te capacita. O processo te transforma. Me transforma. Me capacita também. Porque essa palavra, antes de ser para você, é para mim, queridos. E com eu vou finalizar aqui o vídeo, com esse versículo,
que ele diz: o Senhor preserva os fiéis, mas os arrogantes dá o que merecem. Essa minha Bíblia aqui, eu vou até mostrar para vocês, está em rosinha, os versículos que o Senhor foi falando comigo. Bíblia da Mulher de Fé. Quantas vezes a gente quer tirar das pessoas o que elas merecem? Naira, que confusa essa palavra. Você vai entender agora. Às vezes você é mãe e você sabe que seu filho precisa passar por determinados processos para poder ter o desenvolvimento que ele precisa. Mas por você ser mãe ou pai, aquele amor te impede de fazer o que precisa ser feito. E aí você não quer que o seu filho receba o que merece. Você quer que Deus entregue a misericórdia. Porque é isso que significa misericórdia. Não recebermos de Deus aquilo que a gente merecia. Os arrogantes são pessoas que elas se abstêm da vontade de Deus. Elas sabem qual é a vontade de Deus, mas ainda assim elas se permanecem firmes diante dela. Não quero fazer a tua vontade, eu quero fazer a minha e eu vou fazer a minha. Existe aos orgulhosos e dá aos arrogantes o que eles merecem. Simplesmente não há nada que nós podemos fazer por aqueles que resistem a Deus. Você ora e a pessoa parece que não sabe encontrar o caminho do Senhor. Mas eu vou te dizer uma coisa. A tua conduta, o teu posicionamento é a porta que Deus precisa para transformar o teu lar. Pressa. Tenha fé. Não duvide daquilo que o Senhor pode fazer na sua vida. Eu ainda estou em um estado de não acreditar em tudo que aconteceu comigo nos últimos 15 dias. E não tem sido fácil chegar até aqui, gravar esse vídeo e compartilhar essa palavra. Eu sou psicanalista clínica e o instituto da qual eu estudei, a base é fé e ciência. E eu vejo o quanto que é importante nós termos essas duas bases na nossa vida. Entender o que Deus quer para nós e fazer com pressa. Se para Deus tivéssemos a pressa que nós temos no Senhor para fazer as coisas por nós, e nós tivéssemos a mesma pressa em fazer as coisas pelo reino dele, nossa, você imagina aí. Se nós tivéssemos essa pressa. O problema é que a gente não tem pressa de fazer nada por ninguém, a gente só tem pressa em resolver o nosso BO, não é verdade? Temos pressa em que Deus abra a porta de emprego dos sonhos, e que a faculdade termine, em que o concurso apareça, em que o filho venha nascer. Temos pressa em sair do aluguel, em ser prósperos, em curar uma enfermidade. Temos pressa em receber de Deus algo que só Ele poderia dar. Mas quando é o contrário, nós agimos de forma relaxada. Nós procrastinamos devocionais, leituras da palavra, faltamos culto, deixamos tudo que diz respeito ao Senhor ali. Quando bem der certo eu resolvo. Quando bem der certo eu buscar no Senhor, eu busco. Somos falhos. Por isso Jesus diz, bom é Deus. Nós somos carentes do Senhor. Necessitamos da sua misericórdia todos os dias, a cada segundo das nossas vidas. Porque sem Ele, não somos nada. O nosso status, nossa conta bancária, tudo que a gente conquistar aqui nessa terra, não há nada que a gente faça que consiga comprar um segundo na eternidade com o Senhor. Se não fosse por Ele e para Ele, não estaríamos aqui com essa oportunidade de tê-lo em nossas vidas e reconhecer como o único verdadeiro Salvador. Ele sim pode mudar a sua história. Davi, ele estava confuso nesse salmo, mas ele também tinha uma certeza. A confusão dele não era sobre o que Deus não faria ou faria na vida dele. A confusão estava no seu estado de alma. Ele estava em dor pelo tudo que estava passando. Mas ele tinha uma convicção. O Senhor é a minha rocha. Eu nele posso confiar. Que nesse vídeo você possa ter essa concretização dentro de você. Eu falo, não é nem sobre ter uma certeza dentro de você, é concretização. Que essa palavra ela seja concreta na sua vida. Por mais difícil que a vida seja,
E por mais ondas turbulentas e tempestades ela possa trazer, lembre-se, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Deus é fiel. Que você confie no Senhor, porque o mais Ele fará. Se inscrever nesse canal e comentar aqui o que você achou desse vídeo. Deus te abençoe. Até o próximo.